Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao nosso mini curso de bolos no pote. Hoje vai ser o episódio 2. No episódio 1, que foi o vídeo passado, eu fiz com vocês a massa branca e a massa de chocolate, uma massa incrível de pão de ló. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E hoje eu vou dar sequência fazendo os meus recheios. Eu vou mostrar pra vocês aqui quais são os recheios que eu vou fazer hoje, pra você me acompanhar, aprender a fazer e começar a fabricação dos seus bolos no pote aí na sua casa hoje mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um brigadeiro branco e esse brigadeiro branco ele vai fazer composição com doce de pêssego, vai ser um recheio maravilhoso, vou mostrar pra vocês. E esse mesmo brigadeiro branco também eu vou fazer uma mousse e vai virar um recheio de flocos, maravilhoso também. Vamos fazer também os tradicionais, vai ser brigadeiro, beijinho, vou precisar de coco ralado. Vou fazer junto com vocês também uma mousse de chocolate, então para isso nós vamos precisar de chocolate. Então assim, vai ser uns recheios bem legais e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então me acompanha aí até o final desse vídeo pra você aprender a fazer todos esses recheios e começar aí a fabricação dos seus bolos no pote. Bora lá pro fogão comigo. Bom, gente, vou começar aqui e quero falar com vocês o seguinte. Para você fazer brigadeiro, recheio, né, é interessante você estar utilizando uma panela de fundo grosso, tá? Para não correr o risco de você deixar queimar aí no fundo o seu recheio ou o seu brigadeiro e aí ficar com aquelas crostinhas, aqueles gruminhos queimados. Então, dê preferência uma panela de fundo grosso, tá bom? Eu vou acrescentar aqui na minha panela 2 leites condensados e 2 cremes de leite. Eu vou fazer com 2 caixinhas, porque esse recheio vai ser a base para dois recheios, né? Que eu vou fazer a mousse de flocos, que vai ser o recheio de flocos, e também o recheio de doce de pêssego. Então, eu vou fazer aqui com 2, para poder servir para os 2 recheios, tá? Eu vou colocar aqui as 2 caixinhas de leite condensado e as 2 caixinhas de creme de leite. E agora, para finalizar o meu brigadeiro branco, eu vou acrescentar aqui umas 5 gotinhas de essência de baunilha, só para saborizar. Agora, gente, é só ir misturando, tá? Se você não tiver prática em fazer brigadeiro, você deixa no fogo baixo, tá? Para não correr o risco de queimar, porque brigadeiro branco, ele queima muito fácil. Se você já tiver um pouquinho de prática, já pode deixar no fogo médio e não parar de mexer. Esse brigadeiro você não pode parar de mexer, tá bom? E eu vou deixar no ponto de recheio. Quando chegar aqui no ponto de recheio, eu mostro pra vocês. Olha só, gente, esse aqui é o ponto do meu recheio de brigadeiro branco, tá? Vocês viram aí que eu deixei ele ficar bem cozido. Aí, quando você joga assim, olha, o seu brigadeiro e ele não se mistura, é sinal de que já está no ponto de recheio. Aí, você já pode apagar o fogo. Agora, eu vou transferir aqui para o prato e vou deixar esse brigadeiro esfriando em temperatura ambiente mesmo. Não precisa colocar na geladeira, tá? Gente, deixa sempre aí os seus recheios protegidos, tá? Com um plástico. Pode ser um plástico filme ou esse plástico mesmo aqui, aqueles de bobina, tá? Para proteger mesmo, né? Do ambiente e evitar que cristalize o seu recheio, ok? Então, agora eu vou deixar ele esfriando aqui em temperatura ambiente e vamos fazer outro recheio. Gente, eu estou pesando aqui o coco ralado, tá? Vou fazer agora o brigadeiro de beijinho, o recheio de beijinho, no caso. E aqui eu tenho 30 gramas de coco ralado. Deu exatamente 4 colheres de sopa. Para você que for fazer aí os seus bolinhos para vender, é importante você pesar, tá? Para poder você saber aí quanto de coco ralado que você utilizou na hora de fazer a precificação. Agora, vamos fazer aqui o beijinho. Vou colocar na minha panela um leite condensado, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite e 30 gramas de coco ralado. Eu estou usando esse coco aqui, olha, ele é desidratado, tá? Não estou usando aquele úmido e adoçado para não ficar muito doce o nosso recheio. Esse aqui, ele não tem adição de açúcar. E aí, você pode utilizar o coco ralado fino ou o coco ralado mais grosso, aí é da sua preferência.
30 gramas de coco ralado deu 4 colheres de sopa. Agora é só misturar até dar o ponto de recheio também. Prontinho, gente, olha só. O meu brigadeiro aqui de beijinho, meu recheio de beijinho no caso, né, já está pronto. Ele fica pronto bem rápido. Agora, eu vou transferir aqui para o prato, vou cobrir também com plástico, tá? E vou deixar esfriar também em temperatura ambiente. Não precisa levar para a geladeira. A não ser que você vai demorar para usar, né? Aí sim você leva para a geladeira, mas se você for utilizar no mesmo dia, pode deixar esfriar em temperatura ambiente. Então, assim, olha, ficou o resultado do meu recheio de beijinho. Gente, eu vim mostrar pra vocês, olha, eu estou usando também 30 gramas de chocolate em pó para poder fazer o brigadeiro, tá? Eu vou usar aqui o chocolate 50% cacau. Para pesar aqui 30 gramas, eu peguei 3 colheres de sopa. E vamos continuando aqui, gente. Agora eu vou fazer o recheio de brigadeiro. Vou colocar na minha panela uma caixinha de leite condensado, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite e 30 gramas de chocolate em pó 50%. Acendeu o fogo. E agora é só misturar tudo até chegar no ponto de recheio. Gente, dando continuidade aqui nos meus recheios, eu vou mostrar pra vocês, olha. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate, meio amargo esse aqui, tá? Eu vou derreter no micro-ondas, vou deixar ele bem derretidinho. E aqui eu tenho 100 gramas de chocolate, meio amargo também. E o que eu estou fazendo? Eu estou ralando esse chocolate aqui no ralador, para ele poder ficar assim, olha, bem fininho, para poder fazer o meu recheio de flocos, tá? Então, por enquanto estamos assim. Os meus recheios já estão prontos, os que foram ao fogo que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou deixar eles esfriando para poder a gente começar aqui a preparar. Vou derreter esse daqui e já volto. Derretido, gente, agora eu vou fazer uma ganache aqui com esse chocolate. É só você pegar aí um chocolate derretido, acrescentar creme de leite. É interessante que o seu creme de leite esteja em temperatura ambiente, tá? E vai colocando aí, aqui eu tenho 200 gramas de chocolate, eu vou acrescentar aqui em média 100 gramas de creme de leite. Aí você vai acrescentando o creme de leite e vai misturando até ficar no ponto de ganache. Muito simples de fazer uma ganache, né? Olha só. E aqui, como meu chocolate ainda está quente, ele vai ficar assim bem líquido. Mas conforme for esfriando, vai pegando consistência, né, essa ganache aqui. Então, eu coloquei 200 gramas de chocolate e 100 gramas de creme de leite. E esse foi o resultado da minha ganache. Olha só que linda. Nós vamos fazer com essa ganache uma mousse de chocolate, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui a mousse de chocolate e o recheio de flocos também. Já estou com o meu chocolate aqui todo raladinho. Agora é só bater o chantilly, vou mostrar pra vocês. Eu vou bater agora o meu chantilly aqui na batedeira pra poder fazer a mousse e mostrar pra vocês. Eu vou fazer a mousse de chocolate, o recheio de flocos e o recheio de pêssego. Eu vou estar utilizando esse chantilly aqui, Chantimix da Amélia. Aqui eu tenho 200 ml, então eu vou usar 400 ml. Se por um acaso sobrar, é só congelar o chantilly já batido, não tem problema não. Para poder bater o chantilly aqui, ele tem que estar gelado, tá? De preferência, conforme o fabricante pede, 12 horas na geladeira. Então tem que estar bem geladinho para o seu chantilly dar o ponto. Não pode bater chantilly sem estar gelado não, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui as 2 caixinhas dentro do bol e vou bater até ficar num ponto firme. Eu vou mostrar pra vocês. Deixei meu chantilly nesse ponto, tá um ponto firme. Quando ele começa a grudar aqui no globo da batedeira, sinal de que já está bom, tá? Então, agora, eu vou separar aqui, deixa eu tirar esse chantilly daqui, né?
Olha só, eu vou separar aqui uma parte desse chantilly, eu vou deixar para fazer a mousse de chocolate, a outra parte vai ser o flocos e o recheio de pêssego. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho a mais pro flocos e o recheio de pêssego, né, que são 2 recheios, e o restante vai ser para mousse de chocolate. Aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu vou fazer, para fazer aqui a mousse de chocolate. Olha só, tirei mais aqui para poder fazer os outros 2 recheios e deixei menos aqui para a mousse de chocolate, tá? Agora eu vou pegar esse chantilly, que está aqui do jeitinho que está aqui. Eu vou acrescentar aqui nesse chantilly umas 2 colheres ou 3 de Nescau. Eu vou usar o Nescau, gente, porque o meu chocolate que eu derreti para fazer a ganache, vou pesar aqui só para saber direitinho quanto de Nescau que eu estou usando para poder precificar. Mas o chocolate que eu utilizei para fazer a ganache é o meio amargo, sabe? Então, eu não vou colocar chocolate em pó aqui, não, porque senão vai ficar muito sem doce. Muito forte o sabor, né? Então, olha só, coloquei 3 colheres, deu aqui 30 gramas de achocolatado. Vou colocar aqui no meu chantilly e vou voltar com ele para a batedeira, para bater mais um pouquinho, só para agregar agora esse chocolate aqui no chantilly. Isso daqui, gente, é para dar cor, tá? Porque senão a mousse vai ficar muito clarinha, né? O chantilly é bem branquinho, então aqui vai dar uma corzinha, o chantilly vai ficar com uma corzinha de chocolate, aí eu vou misturar com a ganache, aí vai ficar com uma cor mais bonita. Eu vou bater aqui só mais um pouquinho, porque já está no ponto, vocês estão vendo? Isso aqui é só para misturar agora que eu vou bater. E eu mostro o resultado para vocês. Olha só, gente, bati aqui só um pouquinho, só para misturar mesmo, tá? Porque o chantilly já estava bem firme. Aí ficou assim, olha, com essa corzinha aqui, mais um pouquinho de chocolate, né, cor de chocolate. Aí vai ficar mais escuro um pouco, né, quando eu for colocar aqui, quando eu for misturar esse chantilly aqui com a ganache. Então, é assim que eu vou fazer a minha mousse de chocolate. Agora é só misturar. Vamos fazer aqui as 2 mousses, vou mostrar pra vocês. Vou deixar esse chantilly aqui de lado, vou colocar ele dentro da geladeira, tá? Esse aqui, olha, eu vou usar ele pra fazer o flocos, né? O recheio de flocos e o recheio de pêssego. Então, enquanto eu não mexo com ele, eu vou guardar ele dentro da geladeira e vamos trabalhar aqui primeiro com a mousse de chocolate. Prontinho, então olha só, aqui eu tenho a ganache. É importante que a ganache não esteja quente, tá, gente? Não precisa estar gelada a ponto de ficar muito firme, porque olha só, ela não está firme, ela não está gelada, mas não está quente, ela já esfriou, o chocolate já esfriou, tá? Então aqui eu tenho a minha ganache e aqui eu tenho o chantilly. O chantilly que eu bati para poder fazer aqui a mousse. Agora é só agregar os 2. Eu vou colocar a minha ganache aqui dentro do bowl, que aí fica mais fácil para misturar, vai ter mais espaço, né? Deixa eu mostrar bem direitinho para vocês, ó. Vou colocar a ganache toda, tá? Lembrando que ela ainda não foi à geladeira, então vai ficar aqui um recheio um pouquinho mais mole. Mas depois que isso aqui for tudo pra geladeira, vai firmar, né? Vai ficar um recheio cremoso aí, do jeito que a gente precisa, né? Pra decorar os nossos bolos, pra rechear, na verdade, os nossos bolos, né? Como é bolo no pote, nem precisa ficar tão firme assim. Dá pra ser um pouquinho mais cremoso, né? Vou raspar bem aqui. Agora, é só misturar. Agora é só misturar aqui que nós teremos uma mousse de chocolate. Olha que delícia. Aí vai misturando lentamente, né? Pra não perder também o ponto aqui do chantilly, pra não desandar o seu chantilly, né? E vai misturando. Tá vendo a importância de colocar uma corzinha no chantilly? Olha, você vai ver que a mousse não vai ficar tão clarinha, vai ficar com uma cor bem bonita. Apesar de que a minha ganache já estava bem escura, né? Porque eu utilizei chocolate meio amargo.
o que ajuda também na cor. Mas, olha, vai ficar bem bonita. Aí é só misturar e agregar aqui, ó. Prontinho, gente, olha só, esse é o resultado aqui da mousse de chocolate. Super fácil de fazer, né? Dá um delicioso recheio. Olha só, fica uma delícia, fica com um sabor suave, não fica com gosto de chantilly, tá, gente? Pode fazer tranquilo, que não fica com gosto de chantilly, porque não tem muito chantilly aqui, vocês viram que foi bem pouco. E agora, depois que ela for pra geladeira, ela vai pegar mais consistência, tá? Tá nesse ponto assim, olha, porque ainda não está na geladeira, só tem aqui mesmo o ponto do chantilly até agora. Então, eu vou deixar reservado para quando for rechear os bolos, eu já tenho aqui o meu primeiro recheio prontinho. Agora, gente, eu vou apresentar para vocês 2 recheios incríveis que você vai fazer com uma base só. Aqui eu tenho o meu brigadeiro branco. É importante deixar o seu brigadeiro esfriar, tá? Para você misturar aqui no chantilly, não pode colocar ele quente, não. Então, agora eu vou acrescentar aqui o meu brigadeiro. Deixa eu mostrar pra vocês o ponto desse brigadeiro, olha. A cremosidade, ele ficou um brigadeiro bem cremoso, né? Olha só que lindo. Esse aqui vai ficar uma delícia, gente. Olha, tá? Bem lisinho, bem cremoso. E agora eu vou acrescentar esse brigadeiro aqui nesse chantilly. Aqui nesse bowl, gente, eu tenho praticamente aí uma caixinha e meia, né, de chantilly. Porque eu coloquei metade na mousse de chocolate e aqui eu deixei quase, né, praticamente uma caixinha e meia, porque eu vou fazer todo esse recheio aqui, olha. Tem bastante brigadeiro. Como vocês viram, né, eu fiz com 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, então rendeu bastante recheio. E é só agregar agora aqui nesse chantilly e já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E agora é só agregar todo esse brigadeiro no chantilly, desse jeitinho assim, ó. Vai misturando lentamente pra não acontecer a mesma coisa que eu falei com vocês, né? Pra não desandar aí o seu chantilly. Olha. Prontinho, gente. Mousse pronta. Ficou a coisa mais maravilhosa dessa vida, gente. Olha que recheio lindo! E uma delícia também, né? Muito lindo e muito gostoso. Agora, lembrando que isso daqui é só uma base, tá? Agora, eu vou separar aqui, vou pegar uma parte e vou reservar, porque vai ser o meu recheio de pêssego. E a outra parte vai ser pro recheio de flocos, que nós vamos continuar aqui agora. Só quero mostrar o resultado pra vocês, olha. Fica uma mousse deliciosa. Lembrando que ela vai também firmar quando for pra geladeira, tá? Agora eu vou separar aqui uma parte, né? Vou deixar reservado pra fazer o meu recheio de pêssego, que eu vou mostrar pra vocês também, tá? E vou deixar outra parte aqui reservada pra gente fazer agora o de flocos. Então, olha, eu vou pegar metade e metade, tá? Vai ser metade pra cada um. E as proporções, gente, vocês vão fazendo aí e vão conhecendo, tá? Pode ser aí a quantidade que vocês preferirem. Eu não aconselho a colocar tanto chantilly, só para não ficar com gosto muito forte de chantilly, tá? Então, vocês viram que 2 caixinhas de chantilly, 400 ml, eu consegui fazer 3 recheios, 3 mousses, né? Então, assim, é uma quantidade boa aí. E agora, para fazer o meu recheio de flocos, é só acrescentar aqui 100 gramas de chocolate ralado, tá, gente? Lembrando que eu usei o chocolate meio amargo. Até aconselho você utilizar o meio amargo, para não ficar muito doce,
tá? Porque esse recheio aqui, essa mousse, ela já é docinha, né? Por conta do brigadeiro branco. E só misturar, gente. Olha isso. Que coisa mais maravilhosa. E ficou com bastante chocolate. Mas é assim mesmo. A gente quer recheio de flocos, tem que ter chocolate, né? E raladinho assim, olha, fica bem gostoso, fica agradável, né, ao paladar. Porque como vai à geladeira, né, os bolinhos, eles são servidos gelados, ele não vai ficar com aquele chocolate duro, né, porque tá raladinho, então vai ficar bem agradável. Olha, só misturar bem misturadinho e já está pronto. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, olha. Assim fica o recheio de flocos, tá? Olha, bastante chocolate, já está até começando a firmar, mas vai na geladeira. E depois que for a geladeira no bolinho, aí que vai ficar firme mesmo, tá? Então, esse é o nosso recheio de flocos. Olha só. Delicioso. Gente, eu pesei o meu pêssego aqui, olha só, tem 300 gramas de pêssego, tá? Eu não vou utilizar o pêssego todo, porque tem muito pêssego aqui na lata, tá? Então, eu vou separar aqui 300 gramas, que eu acredito que vai ser o suficiente aqui para essa quantidade de recheio. E eu estou pesando tudo, gente, porque a gente precisa saber tudo certinho quanto que a gente está gastando, né? Para poder depois precificar cada produto. Então, eu sei o valor do meu pêssego. Agora, eu sei que eu usei 300 gramas nesse recheio. Não usei a lata toda, então na hora de calcular, eu vou calcular só 300 gramas. E aqui, olha, é só picar o pêssego, né? Bem picadinho, para poder colocar aqui no recheio. Então, eu vou picar aqui todo esse pêssego. Esse recheio também, gente, dá pra fazer com abacaxi. Nossa, fica uma delícia também. Só que é aquele processo do abacaxi que você tem que cozinhar com açúcar, tá? Não pode usar o abacaxi in natura nesse recheio aqui, não. Você vai fazer igual o pêssego, vai virar um docinho de abacaxi, um abacaxi em caldas. Então, se você não quiser o pêssego ou não gostar, você pode estar substituindo aqui pelo abacaxi. Você pode estar substituindo aqui pelo morango. Então, aqui esse é um recheio bem versátil. E aí, olha só, tenho aqui o meu recheio, vou acrescentar aqui todo o meu pêssego picadinho, 300 gramas, tá? E é só misturar. Olha isso, gente. Nossa, que delícia. É só misturar e você já tem um recheio perfeito. Super diferenciado, delicioso. Olha que maravilha. Ficou com bastante pedaço de pêssego. Se você quiser, isso aí eu vou ver depois na hora de montar os meus bolinhos. Esse pêssego que sobrou aqui, eu posso fazer decoração, né? Vai ficar bem bonito. Aí eu pico mais um pouquinho e coloco por cima pra finalizar os bolos. Eu acho que vai ficar legal, porque aí dá pro cliente identificar, né? Que é bolo de pêssego. Olha isso, gente. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha. Imagina a delícia que não tá isso daqui. Tá vendo como tem bastante pêssego? Então, tá um recheio bem caprichado. Agora é só levar pra geladeira também. Até a hora de montar os bolinhos, né? Pra finalizar, gente, eu trouxe pra vocês aqui o meu beijinho, né? Que eu fiz e mostrei pra vocês. Tá? Vou continuar, vou manter ele aqui fechado até a hora de usar. E o meu brigadeiro. Também vou deixar manter ele fechadinho aqui até a hora de usar. E agora, eu vou partir para as montagens, mas isso vai ser para outro vídeo. Então, se você quiser saber como que eu vou montar esses bolos com todos esses recheios, me acompanhe no próximo vídeo.